Uma vez eu conversando com um pastor muito amigo, né, e eu estava buscando conselho diante de uma situação, ele me disse assim: na hora da crise é muito importante nós termos para quem ligar. E aquilo eu achei assim, não sei, mas aquilo ficou para mim, né? E você citou aí a importância de ter amigos já do lado. Como é que você enxerga a importância de termos pessoas que possam nos ajudar a cuidar do nosso coração em momentos de aflição? Não que os amigos de Jó falaram para ele, mas amigos que possam ajudar a cuidar do nosso coração. E como é que a gente pode discernir corretamente a quem recorrer? Boa pergunta. Nós vivemos em tempos onde o individualismo está exacerbado num nível extraordinário. Então, nunca a gente foi tão recomendado a autossuficiência quanto nos dias de hoje. Então, isso nos tornou quebradiços e muito frágeis, que o mero encostão já nos afasta um do outro. Então, fica difícil ter verdadeiras amizades. Já que o encostão ou pisão num pé de um amigo acidental já é capaz de nos afastar uns dos outros e nos fazer sermos mais hipócritas ou mais mentirosos nas relações, isso faz com que as pessoas pensem assim: bom, então para ter amigos eu vou ter que só que elogiar, eu vou ter só que passar bons momentos, nunca maus momentos, não vai ter briga, não vai ter nada. E alguns que eu conheço já desistiram totalmente. Totalmente, assim, inclusive é um dos motivos que eles têm para se dizerem espirituais, mas sem igreja, né? Eu tenho 3 bons amigos, 3 só. 2 estão bem mais longe do que de mim, né? Estão em outro estado, e um está aqui no estado de São Paulo. Eu já tentei trazer para essa esfera pequena de amizade, amigos íntimos, pessoas que me traíram, pessoas que falaram mal de mim, pessoas que, quando ouviram as minhas fraquezas, exploraram as fraquezas. Não só de, às vezes, contar para uma outra pessoa, mas eles viram como uma vantagem sobre mim. Então, agora eu sei o ponto fraco do Sauro, então eu vou usar. Então, vamos lá. Primeira coisa, discernir os tipos de relacionamento. As pessoas confundem muito o amar ao próximo. O amar ao próximo, ele atende a uma série de condições. O que Jesus está dizendo ali, creio eu, é que nas diversas modalidades de relação que você vai ter com as pessoas, há de se ter amor. As pessoas entendem ali como amar, como todo mundo vai ser meu amigo íntimo. Não, nem Jesus. Jesus tinha os mais próximos, né? Jesus tinha o discípulo amado. A gente cansa de ver isso na igreja, né? Jesus tinha pessoas ali enquanto homem, né? Dentro do grupo dos 12, dentro do grupo dos 70, dos 120, e pessoas. E Jesus tinha pessoas que pediram, como o possesso lá de Gadara, que pediram para ir com ele: eu quero ir com você, depois dele ser liberto. E Jesus falar: não. A pessoa vem querendo estar próxima de Jesus, e Jesus fala não, porque ali tinha uma contingência humana. Jesus não ia atender um por um, como atendia João, aquela multidão que estava do lado de fora da casa dele, por exemplo, e ele fazendo milagres. Haveria amor em todos os contatos, seja um contato breve com a mulher com sangramento contínuo, e que foi lá, só tocou ele, ele chama ela de filha, e depois se despede, a gente não vê mais essa mulher por aí. Tanto quanto aqueles que partilharam do pão, que comeram peixe assado com ele depois da ressurreição, e por aí vai, né? Então, essa confusão faz com que a gente enxergue network como amizade íntima. Aí o cara vai lá fazer negócios na empresa, entre empresas, né? E toma um cafezinho, principalmente brasileiro, né? Fica aquela coisa, de repente ele está falando do casamento, intimidade com a esposa, que eles não estão indo mais para a cama, e não sei o que. Eu estou jogando essa expressão justamente para mostrar o quanto... Daniel, quanto as pessoas tão carentes e se abrem, o quanto isso é bagunçado. De repente, o sócio
ou o parceiro comercial dele, que só queria fechar um negócio lucrativo e estava sendo gentil e amigável, e no Brasil é muito assim, nós brasileiros somos muito assim, Sim. ele pega aquilo e ele depois não dá atenção. Eu já vi gente, Daniel, que veio me procurar aborrecidíssimo, porque eu recebi em casa, coisa de igreja, viu? Eu recebi em casa, ele abriu as portas para receber uma pessoa que veio de uma outra cidade e passou a noite na casa dele, comeu lá, foi aquela coisa cristã e tudo mais, e depois ele voltou para a terra dele, essa pessoa. E esse homem foi buscar o contato depois e não encontrou facilidades ali, porque a pessoa estava com a vida dela. E ela estava mortalmente ferida. Assim, como é meu amigo, abriu minha casa, sentou comigo e tudo mais, e tarará. A nossa tendência é falar que absurdo. A pessoa não te deu atenção e tudo mais. Ela estava se queixando que tinha sido barrado na secretária. Era uma pessoa com muitas funções e tudo mais. E aí, eu me lembro de alguns amigos, e eu também, falar assim, calma. Passou pela cabeça que está muito ocupado, talvez a pessoa, que está com outras funções. Você é a pessoa que ela encontrou uma vez, dormiu na casa uma vez. E de repente vocês são amigos de furar o dedo assim, fazer pacto de sangue e tudo mais. Calma, que ansiedade é essa? Então, esse é o discernimento. Então, quando eu vou no fast food e peço uma comida, eu trato com amor. Bom dia, como é que você está? E eu quero um McDonald's, eu quero um Burger King, eu quero qualquer coisa desse tipo. Com colegas de trabalho, você vai ter uma proximidade maior e por aí vai. Mas você tem que escolher os poucos que terão uma visão da janela do seu coração. Tem de haver essas pessoas. Uma, duas ou três. Às vezes você não tem nenhuma, mas você tem um profissional, um pastor, você tem um profissional da terapia, que você vai usar dos serviços dele para poder abrir essa janela do coração. Mas alguém tem que te ver. Por quê? Apesar de nem todo mundo ter a maturidade, não ser adequado, que você fale dos seus piores pecados, dos seus piores desafios para todo mundo, isso não é bom. Quando você tem uma pessoa que olha para dentro de você, enxerga tudo que você tem a mostrar, você tem uma sensação de descanso. Porque como nós omitimos parte das nossas lutas, pecados e desafios para os outros, eu preciso ter um espaço onde eu baixo a guarda. Como arranjar esses amigos? Primeiro, se lance nas relações para conhecer as pessoas. Sim. Não tem jeito, você vai talvez ser traído, vão pisar no seu pé. Cicatrize essas feridas relacionais diante de Deus e parta para o próximo. Sim. Segundo, perceba se as pessoas começam a manifestar um interesse por você, genuíno. E você vê isso, sabe onde? Você vê muito mais, Daniel, nos seus momentos bons. As pessoas que são mais distantes da gente não gostam de estar perto nos momentos ruins, porque quem se aproxima normalmente é numa relação de troca. Se você está ruim, no momento ruim, eu não tenho mais acesso ao que de bom você pode me oferecer, aí vai embora. Mas aqueles que são convidados para a nossa intimidade, muitas vezes acontece o contrário. Quando você está muito mal, elas estão ali do lado, mas quando você consegue uma grande vitória, elas se sentem incomodadas. Sim. Essas pessoas não podem olhar para a janela do seu coração. Assim que você perceber isso, trate com respeito, mantenha como uma modalidade de amigo, uma relação amistosa, mas fecha a janela do coração. Eu já tive que fazer isso. Pessoas que eu não vi uma genuína alegria. Esses meus três amigos, cara, se ele tiver ministerialmente uma posição extremamente difícil e desanimadora, e eu chegar e falar assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu na igreja. Olha, sei lá, batizamos tantas pessoas esse domingo, foi maravilhoso e tal, e o cara está padecendo uma situação difícil. Ele fala, cara, a luta aqui está difícil, mas Sauro, cara, meu irmão, que bom. Que bom. Ele quer o seu bem. Aí, claro, na troca, o que eu faço? Rapaz, mas que situação difícil que você está passando. Mas a gente, ao mesmo tempo, eles se entusiasmam pelas coisas
que eu estou vivenciando e reconhece a minha alegria e faz companhia na minha alegria, alegrar com os que se alegram, e ele reconhece a minha tristeza, porque ele se importa comigo. Então procure pessoas que aparentam se importar com o seu estado. Tem pessoas que num problema você procura competência prática. E aí, não necessariamente você precisa de alguém que se importe com você. Você vai pegar um médico, eu sei que tem muita gente que gosta do médico, que conversa e tudo mais, isso é muito bom, faz parte do trabalho, mas na hora da cirurgia entre a vida e a morte, você pode até não gostar do jeito que o cirurgião te trata, mas você vai gostar de saber que ele não perdeu nenhum paciente na mesa de cirurgia. Então você precisa de uma solução prática. Às vezes nós temos relações práticas. Você chega e pergunta para a pessoa, você me ajuda a resolver isso? Tá me aborrecendo e tudo mais. Tem pessoas que você busca companhia, preencher espaço, você se vê cercado de pessoas. A família cumpre isso. Aqueles amigos um pouco mais distantes que vêm em momentos muito, por exemplo, num velório, você vai ver muita gente se aproximando. E é gostoso você se ver cercado de pessoas que tiraram aquele momento. Mas você vai ter que ter aquela pessoa que tem acesso ao seu coração. Essas, às vezes, elas não têm a competência prática para resolver o problema. Elas não vão ter nada para dizer. Daniel, eu não faço ideia de como resolver o seu problema. Eu só quero te dizer que eu me importo. E é aquele que, se ele for disso, tem amigos próximos que não são disso, que vai chorar com você. Eu tive um trauma familiar, né, uma perda familiar muito importante, onde eu tenho 2 amigos muito diferentes. Um dos meus amigos é extremamente racional. Se eu ouvisse amigo chorar uma vez na vida, foi muito. E ele foi muito importante num telefonema. E eu tive um amigo que se debulhou em lágrimas comigo e tudo mais. Os 2 demonstraram para mim, eu me importo com você. E o último e mais importante os amigos íntimos, eles podem não saber resolver o problema, mas eles têm que apontar, pelo menos, para quem é capaz de resolver, ou é capaz de dar o que você precisa. E, em última instância, é Deus. Busque amigos íntimos, que você vai se ver no momento de tristeza, quando você não chega a nada além de tristeza, ansiedade, quando você não chega a nada além de ansiedade, eles vão falar assim, ei, olha para Deus. Mas como é que eu resolvo essa ansiedade? Não faço ideia, mas eu sei que está na mão dele. Então é preciso amigos íntimos que sejam capazes de falar, Daniel, olha para Deus, que digam o óbvio sobre Deus, aquilo que a gente já sabe sobre Deus, as promessas que a gente já decorou sobre Deus, os versículos que a gente já decorou, mas que digam, olha, você se esqueceu de olhar para Deus. Aí uma diferença, tem gente, Daniel, que vai te chamar para ser o amigo íntimo dele. Então, Daniel, você sempre tem uma palavra sábia, uma palavra amiga, você sempre fala desse seu Deus aí, me faz bem. Mas não necessariamente essa pessoa está em condições de ser a sua amiga íntima, você me entende? Aquelas pessoas que você vai querer para você no seu momento de necessidade precisam ser capazes de apontar para Jesus. Elas precisam ser capazes, no que tange a crentes, tá? Porque senão, no seu momento de maior fragilidade, onde você está querendo ouvir alguma coisa acalentadora, essa pessoa que não conhece a Jesus vai apontar tão somente para as narrativas desse mundo, ou fortalecer seu coração. É aquela pessoa que numa crise no casamento, sei lá, querendo desistir, digamos assim, ela vai chegar e vai falar, eu entendo, eu me importo, e com sinceridade, eu me importo, Daniel, eu me importo, Saulo, eu estou sabendo o que está acontecendo, e aí no clímax daquela companhia de amigo íntimo, ele vai dizer assim, seja feliz, para de sofrer, separa a sua esposa, e você não vai querer isso, tá bom? Então, é isso aí. Tem amigos que são de relacionamentos esporádicos, né? Tem amigos que você leva para a caminhada, mas tem amigos que assentam na sua mesa, né? Tem amigo de trabalho, vocês se divertem trabalhando juntos e fazendo projetos juntos. Tem amigo de festa, você encontra, é piada, é risada e tudo mais, mas é para isso. Tem amigo de soluções práticas, se aparece, a relação é amistosa. Tem gente que tem uma relação amistosa de brother, digamos assim, com o seu mecânico.
Tá no mesmo mecânico há 20 anos e a relação é super amigável, é até de confiança. Eu pago depois. Ah, não, beleza. Se é você, eu deixo para lá. Fica mais tempo. Eu tenho um sogro, meu sogro, ele mora na mecânica. Assim, ele faz amizade mesmo. Mas esse mecânico não vai estar no velório. Não vai estar na festa do aniversário do seu filho. Não vai. Então a gente tem que saber discernir. Exato. Bom, para editar isso, hein, rapaz? É boa.